Bom, pessoal, vamos conversar agora sobre Active Directory, que é um conceito importante nessa plataforma Windows Server, né? Principalmente a partir da versão 2000, onde esse padrão ele vem tomando cada vez mais espaço pela facilidade que ele encontra, que ele fornece ao administrador de rede no contexto de administração de recursos. Só que antes de nós adentrarmos nesse conteúdo propriamente dito, nós precisamos conversar um pouco sobre as formas de gerência de um ambiente de rede. Então, nós temos aqui a diferenciação entre workgroup e domínio, e aí a gente vai ter que discorrer um pouquinho sobre isso aqui, até para que nós possamos nos contextualizar no que diz respeito aos conceitos relacionados com Active Directory. Primeira coisa que a gente tem que saber aqui é a questão do workgroup, né? O que vem a ser um workgroup. O workgroup ele é um grupo de trabalho, na verdade, ele é um pequeno grupo de trabalho, né? Um pequeno grupo de computadores em rede que trabalham juntos, tá, gente? São computadores que trabalham juntos. Eles têm alguma finalidade de trabalhar em parceria. Só que você não tem necessidade de administração centralizada, ou seja, o grupo de computadores ele não chega a ser grande o suficiente que justifique a presença de um servidor de rede para a administração dessas máquinas, tá? A Microsoft prega que geralmente até 10 máquinas você está diante de um ambiente que ele pode ser trabalhado como workgroup, que ele ainda não precisa ser trabalhado como um domínio, desde que essa limitação permaneça aí em 10 máquinas, tá? Isso aí não é um limite rígido, né? Vai depender da situação, mas à medida que o número começa a se aproximar de 10, você vai ficando no limbo aí entre uma configuração e outra. Pois bem, aqui, gente, no Workgroup, você não tem conceitos como a cadeia de confiança, que é um conceito onde um domínio passa a confiar em outro automaticamente. As bases, elas não possuem uma relação com as outras, e aqui, quando eu falo de bases, eu estou me referindo às SAMs, que são as Security Accounts Manager, né? Que você tem aí em cada computador individual, você tem uma base de dados onde você tem os usuários e as senhas. E o usuário que você cria numa máquina, ele não é automaticamente replicado nem reconhecido na outra. Logo, essas bases não possuem nenhuma relação umas com as outras. Você passa a não ter uma grande escalabilidade, por quê? Porque a cada máquina que você acrescenta na rede, você tem que fazer configurações individuais. Você tem que fazer aí um esforço muito grande para conectar essa máquina no ambiente e também para fazer com que essa máquina converse com as outras. Ok? E não há a necessidade de uma máquina para administrar o acesso, ou seja, o processo de autenticação, o processo de entrada na rede, o processo de verificação de identidade e de administração de forma mais ampla é feita em cada máquina individualmente. Você não tem necessidade de uma máquina para administrar o acesso, ok? A validação dos dados de entrada, né, vai acontecer via SAM, que como nós já falamos é o Security Account Manager, que nada mais é do que um banco de dados, tá, gente? E esse banco de dados ele contém os usuários e grupos locais da máquina. Ou seja, se eu tiver num contexto aí que eu tenha 10 máquinas, cada uma dessas máquinas vai ter a sua base local e a administração dessa rede, desse workgroup, vai acontecer em função dessas máquinas que aí se encontram. Uma máquina ela não tem condições de saber o que a outra tem armazenado em sua base e a administração é individual. Como nós já falamos anteriormente, esse tipo de configuração funciona bem até 10 máquinas, ok? E os recursos, a administração, a autenticação de usuários são focados e executados em cada computador pertencente ao grupo. Ou seja, você tem aí uma divisão estanque de configurações, uma divisão estanque de recursos, onde a alteração feita numa máquina ela não se reflete em outra, tá? Então, cada micro vai ter o seu próprio banco de dados local, que é o SAM, que é o banco responsável pela segurança local das contas de usuário. Então, gente, quando você vai, quando você vai no seu computador, clica com o botão direito e vai nas propriedades, você consegue enxergar se sua máquina faz parte de um grupo de trabalho ou se sua máquina está incluída em um domínio, tá bom? Então, vimos aqui algumas características do Workgroup, e em contraposição, nós vamos ver agora o que é que vem a ser a questão do domínio. Tá? Domínio. Primeira diferença, gente, a validação dos dados aqui, a validação dos usuários, a validação dos grupos, vai acontecer em um servidor. Né? E geralmente você vai utilizar um serviço de diretório para isso. Tá bom? E o que é o serviço de diretório? É você ter um banco de dados centralizado
que vai fazer as vezes daquela sua SAM. Ou seja, é como se você tivesse uma SAM coletiva. Em vez de você ter uma SAM individual para cada máquina, você tem uma SAM coletiva. Só que esse exemplo simplista que eu estou dando para vocês agora é só para ilustrar os 2 slides que virão, onde nós vamos fazer um esquema gráfico, tá bom? Então, você tem agora, com essa configuração, uma centralização de gerenciamento. Entretanto, gente, as máquinas que compõem o domínio, as máquinas que integram o domínio, continuam possuindo, cada uma delas, a sua SAM, ok? Somente o controlador de domínio, que é o computador que vai administrar essa gerência, né? Esse sim vai pegar a SAM dele e a SAM dele vai ser trocada pelo Active Directory. Então, vejam bem, temos agora o mesmo ambiente. Vamos voltar para aquele ambiente das 10 máquinas. Aí eu coloquei agora uma 11ª máquina, que seria um servidor, tá? O meu controlador de domínio. A máquina que vai controlar aquele limite lógico que nós chamamos de domínio. Essa máquina, quando nós fizermos a promoção dela a controlador de domínio, ou quando nós fizermos a conversão dela, a adição do papel de controlador de domínio, a SAM dessa máquina, a base de dados que era local dessa máquina, ela é convertida, ela é transformada no Active Directory. Inclusive, se você quiser fazer um teste, você pega um servidor que ainda não é controlador de domínio e você cria ali 5, 6, 7, 8, 10 usuários. Depois você converta essa máquina a controlador de domínio. Você verá que os usuários que foram anteriormente criados, na época em que a sua base de dados era uma SAM, esses mesmos usuários constarão do Active Directory, tá bom? Então, o servidor que ele é promovido a controlador de domínio, ele não terá mais a SAM. A SAM vai cair fora. Será o Active Directory, o banco de dados local. Então, vai haver uma troca. E o que vem a ser o domínio? Qual é o conceito que a gente tem que guardar de um domínio? A gente tem que guardar que o domínio ele é um agrupamento lógico de computadores em rede que compartilham recursos em um banco de dados de segurança comum, onde a administração e a autenticação são centralizadas. Então, gente, falou em Active Directory, você já tem que pensar no seguinte, na promoção da centralização da administração e da autenticação. É muito melhor você ter um ponto central para você administrar recursos de uma rede do que você ficar correndo máquina a máquina no intuito de fazer essas modificações. Agora, para que você tenha um domínio, você precisa de um controlador de domínio, você precisa de uma máquina, de pelo menos uma máquina para fazer isso. E aí você tem a necessidade de uma máquina rodando o serviço de diretório. Obviamente que o serviço de você consultar essa base de dados, de você atualizar, de você inserir dados, de você gerenciar de forma mais ampla, você precisa de uma máquina rodando o serviço de diretório. A essa máquina que roda o serviço de diretório, nós damos o nome de Domain Controller, ou controlador de domínio. Aí, gente, nesse contexto que há necessidade de uma máquina rodando o serviço de diretório, existe um diretório onde todas as contas do domínio de usuários são armazenadas. Este banco é o chamado Active Directory, tá? Ele é um banco de dados otimizado para leitura, por quê? Porque a grande quantidade de operações que é feita em cima desse banco de dados são operações de leitura. Então, são relaxadas alguns aspectos, como controle de concorrência e outros aspectos aí que necessitam de uma ênfase maior quando você tem operações de escrita. Mas o Active Directory ele é um banco de dados, sim. Ele é um banco de dados muito otimizado, bastante otimizado para a leitura. Ok? Isso aí você deve guardar no seu pensamento. Vamos ver aqui como é que a coisa funcionaria. Nós temos aqui uma configuração, gente, de 6 computadores. Cada um desses computadores possui aqui a sua SAM, ok? Aqui é a base de dados local de cada máquina, SAM. E aqui você tem os usuários que foram criados em cada máquina. Então, nessa máquina aqui de cima, eu tenho os usuários e grupos cadastrados e guardados nessa SAM. Na máquina daqui de baixo, que eu vou circundar de azul, que eu vou fazer um limite aqui azul ao seu redor, eu tenho também a sua SAM. E o usuário que eu crio nessa máquina não é o mesmo usuário que existe nessa. Então, se eu quiser fazer um compartilhamento de um recurso entre uma máquina e outra, eu tenho que começar a replicar, eu tenho que colocar o mesmo usuário que eu criei nessa base, por exemplo, eu tenho que criar nessa outra. E isso vai gerando um caos. À medida que você vai acrescentando máquinas nesse seu workgroup, os problemas vão crescendo exponencialmente. Agora, a partir do momento que você tem
um ambiente com administração centralizada, e aí eu estou partindo do princípio que esse computador aqui é o meu controlador de domínio, e que as máquinas abarcadas aqui por esse limite vermelho fazem parte desse meu domínio, né, desse meu container lógico chamado domínio. Observe que todas as máquinas continuam com as suas SANs locais. Por quê? Porque você pode ter agora a divisão. Você lembra que quando você vai fazer logon numa máquina que está contida no domínio, você tem duas opções. Ou você faz a autenticação no domínio, e aí se você faz a autenticação no domínio, você tem o intuito de fazer uso dos usuários que se encontram, a autenticação dos usuários que se encontram contidos nessa base, né? E essa base aqui nós chamamos de Active Directory, ok? Ou se você quiser, você manda fazer a autenticação na própria máquina local. Dessa forma, essa máquina vai estar acessando as informações contidas nessa basezinha, que é dessa máquina do canto superior esquerdo e de mais ninguém. Agora, aqui eu tenho a administração centralizada? Com certeza. A partir do momento que eu crio um usuário, a partir do momento que eu gerencio um grupo contido nessa base de dados aqui, automaticamente essas modificações, essas informações se tornam visíveis para todas as máquinas. A partir do momento que eu crio um usuário nessa base de dados aqui, esse usuário ele pode ser autenticado a partir de qualquer uma das estações, independentemente desse usuário, no primeiro momento, sentar nessa máquina, depois sentar nessa outra, depois trabalhar nessa daqui de cima e assim sucessivamente. Então, você veja que existem ambientes onde você consegue extrair vantagens de um ambiente centralizado e existem ambientes onde a descentralização ainda é a melhor opção. E o principal critério para você definir isso aí é o volume, tá? É o volume, é a quantidade de máquinas, é a quantidade de elementos que integram o seu domínio. Pois bem, passada essa explanação inicial, pessoal, a gente vai falar especificamente dos serviços de diretório. Então, um serviço de diretório, você consegue cadastrar permissões para os objetos. E o que é que vem a ser um objeto, Gustavo? O que é que vem a ser um objeto no ambiente Windows? Objeto, gente, são todos os elementos que possuem uma ACL vinculada a ele, né? Uma Access Control List. Ou seja, um arquivo é um objeto? É um objeto. Um usuário é um objeto? Com certeza. Um grupo é um objeto? Também. Uma pasta é um objeto? Também. E assim vai. Então, você tem vários objetos que você pode trabalhar. Lembrando, gente, que um objeto ele é identificado pelo Security ID. Tá? É o Security ID, que é um conceito que a Microsoft colocou para você ter objetos que não se repetem e que, por sua vez, não estão amarrados ao nome. Vou dar um exemplo. Se na sua máquina você cria o usuário chamado João, e por acaso você deleta esse usuário João, e no futuro você cria novamente um outro usuário com o mesmo nome João, esse novo usuário que foi criado, ele tem um Security ID diferente. Ele é diferente. É como se você tivesse CPFs e nomes, né? Você acredita, você sabe que hoje existem várias pessoas com o nome José da Silva no Brasil, mas nenhuma delas, teoricamente, pode ter o mesmo CPF. Ou seja, nessa analogia que nós fizemos com o mundo real, eu tenho que o CPF seria o Security ID e o nome, né, seria o próprio nome da pessoa que nós acabamos de ver. Então, gente, exemplos de objetos, impressoras, arquivos, pastas, etc., como nós já conversamos ainda há pouco. O serviço de diretório, gente, ele gera acesso aos recursos disponíveis no seu ambiente. E a Microsoft criou um serviço de diretório dela. E ao serviço de diretório da Microsoft, nós damos o nome de Active Directory, tá bom? Então, quando se fala Active Directory, nós estamos falando de uma das instâncias de serviço de diretório, até porque você tem vários fabricantes, mas a cada vez mais a Microsoft ela se firma mais no mercado com o seu produto, que é o Active Directory, e essa base de dados, esse serviço daí, ele é acessado, ele tem que dar suporte ao protocolo LDAP, tá? É o LDAP, que é o Lightweight Directory Access Protocol, que não era, na época, suportado pelo Windows NT, mas a partir do Windows 2000, essa realidade veio se desenhando e se fortificando, e hoje é isso aí que acontece. Então, de forma muito grossa, muito rápida e muito direta, você tem que entender o seguinte, que o Active Directory é a base de dados.
E que o LDAP é o protocolo de acesso a essa base. Pronto, acabou. Não precisa saber mais nada do que isso. Pelo menos nesse primeiro momento que nós estamos tendo o primeiro contato com o Active Directory, tá bom? O Active Directory é bom também, gente, porque você consegue fazer a delegação de controle. Tá? Você pode transferir controle para usuários ou grupos e você pode ter também algumas permissões delegadas. Porque, veja bem, hoje você começa administrando um diretório numa empresa onde você tem vários grupos. Você tem um grupo dos usuários do recurso humano, você tem o grupo dos usuários do setor de transportes, você tem aí o grupo dos usuários do grupo de vendas, mas vai chegar uma hora que isso aí é inviável para que uma pessoa só tome conta. E aí você, no Active Directory, você tem essa grande facilidade que é a delegação de controle. Por exemplo, eu posso eleger um servidor do setor de TI e dizer o seguinte, olha, você agora vai tomar conta do setor de vendas. Ou eu posso, inclusive, chamar alguém do setor de vendas e dizer o seguinte, você vai ser o responsável em gerenciar os usuários somente do setor de vendas. E eu faço uma configuração no Active Directory delegando esses poderes para ele. Então, isso desonera, descentraliza, facilita, né, a administração do serviço de diretório, tá bom? Gente, esse conceito aqui de permissão e direito, ele precisa ser bem desenhado na nossa cabeça. Permissão é se eu posso acessar o objeto. E o direito é em que nível eu posso fazer, o que é que eu posso trabalhar com esse objeto acessado. Por exemplo, se eu tenho um arquivo aqui na minha rede e eu tenho direitos de acessar esse arquivo, beleza, isso aí é a permissão. Mas o que é que o Gustavo pode fazer com esse arquivo? Ele pode somente ler? Ele pode ler e escrever? Ele vai ter controle total? Então, isso é o direito. É o que eu posso fazer com aquele elemento, com aquele objeto que eu tive a permissão de acesso, tá bom? Então, não confundir uma coisa com outra e prestar bastante atenção nesses dois conceitos daqui. Podem ser alvo de prova. Esses conceitos que se parecem, pelo menos do ponto de vista, né, do senso comum, eles podem ser alvo de questão e o CESP, principalmente, ele gosta muito de fazer aquela jogada da inversão dos conceitos. Então, não se deixem levar pelo canto da sereia. Outra coisa que acontece no serviço de diretório, gente, é que a resolução dos nomes é feita via DNS. Então, quando eu coloco lá a impressora de nome Departamento Técnico, essa impressora ela possui um endereço de rede, é uma impressora que está plugada na rede, mas a resolução IP para o nome dela vai ser feita pelo protocolo DNS, que por sua vez vai nomear aquela impressora através do FQDN, né, que é o Full Qualified Domain Name. O Active Directory, gente, ele é integrado intimamente ao DNS. Eu não tenho condições de trabalhar com o Active Directory sem o DNS. Vocês vão ver no processo de instalação que a primeira coisa que ele me pede é para que eu aponte para um servidor de DNS, tá? Ele é um serviço dependente do DNS e não somente integrado, ele depende do DNS. E a instalação de um controlador de domínio implica na utilização dos serviços de resolução de nome. Lembrando, gente, quem é o controlador de domínio? Controlador de domínio é a máquina que roda uma instância do Active Directory, tá bom? Então, ele é o controlador de domínio. Nesse contexto aí do Active Directory, gente, você tem alguns componentes. Você tem componentes lógicos e você tem componentes físicos. O que são componentes lógicos? São aqueles componentes que são obra da nossa imaginação, né? E os componentes físicos são aqueles que não tem jeito, são aqueles que existem, são aqueles que eu posso chutar, são aqueles que pertencem ao mundo material, são aqueles que eu posso pegar. Por exemplo, domínio. O domínio, gente, ele é um componente lógico no Active Directory. Por quê? Porque eu crio um domínio do jeito que eu quiser. Eu posso criar um domínio em duas máquinas que estão na minha sala. Eu posso unir uma máquina que está na minha sala a uma máquina que se encontra lá no Japão. Eu posso trabalhar na construção de árvores. Eu posso trabalhar na construção de florestas. Eu posso criar unidades organizacionais. Gente, esse nome unidade organizacional, ele soa primeiramente, para quem não conhece o ambiente, como se fosse uma organização, né? Uma empresa, uma unidade organizacional da Coca-Cola, uma unidade organizacional da Microsoft. Mas não, gente, unidade organizacional você tem que pensar como assim, ó, unidades que servem para organizar alguma coisa, pastas que servem para agrupar determinados elementos. Então, aqui é como se fossem containers, tá bom? E eu tenho também, gente, no Active Directory os componentes físicos, como, por exemplo, a máquina que abriga o serviço de diretório, o Domain Controller, ele é um hardware. Eu posso chutar, eu posso quebrar, eu posso pular em cima, é algo material. Os sites e as sub-redes também. Eu tenho uma empresa, exemplificativamente falando, eu tenho uma empresa cuja sede se encontra
aqui e uma filial se encontra a 500 quilômetros de distância. Então, aquela sede física que está separada da outra, eu dou o nome de site, tá bom? E subrede é a própria subrede, é o ambiente que está dividido, é a rede, é o cabo, é a placa de rede, é o ambiente em si. Ok? Agora, não necessariamente os componentes lógicos mantêm alguma correlação com os ambientes físicos. Há uma desvinculação. É igual a uma rede de computadores que você viu lá na aula do Walter Cunha. Uma coisa é a topologia física, outra coisa é a topologia lógica. Um domínio não necessariamente vai abarcar computadores que estão dentro da mesma sala, mas pode acontecer. Eu posso eleger um domínio de máquinas que se encontram na mesma sala. Você pode criar um domínio de máquinas que se encontram globalmente afastadas. Ou seja, eu não tenho uma vinculação do conceito de domínio com o conceito de site. Ok? Então, no primeiro momento, eu criei um único domínio englobando sites distintos, mas em outro momento eu criei um domínio que continha realmente os sites que se encontravam naquele local. Então, um conceito, ele não necessariamente tem a ver com o outro, tá bom? E é preciso você fixar isso aí. Daqui a pouquinho nós vamos exemplificar o que são árvores, o que são florestas e o que são unidades organizacionais. É importante você perceber, gente, que o Active Directory, esse diretório, ele é um banco de dados e que, por sua vez, ele é um arquivo. É o arquivo NTDS, né, o New Technology Directory Services.dit, que fica na pasta de instalação do seu Windows, dentro também da pasta NTDS, e aí está o caminho completo, né? Então, você vai ter que seguir esse caminho aqui para encontrar a sua base de dados, tá? Então, isso aqui é o diretóriozinho que você tem na sua máquina. E, gente, diferentemente do que acontecia no Windows NT 4.0, aqui você tem um limite virtual muito grande de objetos. Ou seja, você tem um limite aqui de alguns milhões de objetos que podem ficar contidos dentro de uma base dessa. Já na SAM, você tem um limite aí de aproximadamente 5.000 contas, 5.000 grupos, né? Quer dizer, você vai ter 5.000 elementos ali para trabalhar. Aqui não, né? A coisa se aproxima da casa dos milhões. E você começa a perceber aí que mesmo que você tenha a intenção de atingir esses milhões de objetos, é uma coisa um pouquinho complicada de você chegar lá. Mas, se por acaso você fizer, você tem condições de criar um outro domínio e ampliar aí a sua administração. Vamos encerrar esse vídeo por aqui, daqui a pouco nós retornamos com mais conceitos sobre o serviço e diretório.